Todos Boa noite. sejam bem-vindos, encarnados e desencarnados. Como amanhã nós vamos lembrar o Dia das Mães, e mesmo que a gente ouça muitas vezes dizerem que o Dia das Mães é todos os dias, a gente sabe que é, mas tem um dia dedicado às mães e nós vamos fazer a nossa homenagem a esse dia. Mãe. Quem é mãe? O que é ser mãe? Quem pode ser chamado verdadeiramente de mãe? E aí nós temos a mãe biológica, a mãe espiritual, a mãe tia, a mãe prima, a mãe irmã, o pai e mãe também, porque mãe é aquela que se encarrega de cuidar, de orientar a educação, o caminho daquele ser que lhe foi confiado. Mas nós vamos ver a visão espírita sobre a mãe. No Espiritismo, ser mãe é visto como uma missão de grande responsabilidade e honra, uma expressão do amor de Deus e uma oportunidade para praticar o amor cristão. Então veja que começa nos dizendo que é uma missão de grande responsabilidade. Por que grande responsabilidade? Por que missão? Tudo que nós nos propomos fazer é a nossa missão, é o que nós iremos fazer. E a mãe, a mulher que escolhe ser mãe, já tem uma grande missão, uma missão de responsabilidade. Responsabilidade por aquele ser, aquele espírito que lhe será confiado. Nós temos no Evangelho, no capítulo 14, honrai o vosso pai e a vossa mãe, no item de gratidão dos filhos e os laços de família, uma instrução dos espíritos, uma mensagem de Santo Agostinho. E ele nos fala, em determinado momento, que quando a mãe retorna ao plano espiritual, lhe será perguntado: que fizestes do filho que te foi confiado? Então, entregar aquele filho já é uma missão, é uma grande responsabilidade que as mães deverão enfrentar nessa jornada. Existe um elo espiritual entre mãe e filho, que transcende a morte, com a mãe guiando e auxiliando o filho em sua jornada espiritual. Esse elo que se estabelece entre a mãe e o filho não desaparece com o desencarne, com o fim da vida física. Ele se perpetua. E nós vemos em várias literaturas a mãe auxiliando aquele filho que está necessitado, que está no umbral, a mãe pedindo para que os espíritos superiores intercedam por aquele filho. Então, sempre esse elo se mantém. A mãe vai seguir sempre procurando auxiliar esse filho, dar a ajuda que ele precisa. É uma missão de amor e cuidado. A maternidade é vista como uma missão divina, onde a mãe, através de seu amor e cuidado, contribui para o desenvolvimento espiritual do filho. Repete novamente essa grande importância na missão da mãe, o desenvolvimento espiritual do filho. Guiar esse filho espiritualmente. Todos nós sabemos que nós reencarnamos com a finalidade de evoluir. Nós não podemos evoluir sozinhos. Nós precisamos dos outros para essa evolução. E a mãe é um auxiliar nessa evolução. Deveria ser. Nós temos situações em que não se cumpre essa missão, mas isso
Tem muitos fatores que podem envolver, justamente por essa nossa condição de reencarnacionistas. Há muitas causas que fazem com que essa missão não seja favorável, não seja exitosa. A mãe guia o filho no caminho do bem, oferecendo conselhos e apoio em suas dificuldades, como um anjo protetor. Essa é a missão: guiar o filho no caminho do bem. E como ela faz, como ela guia esse filho? Através das palavras, mas principalmente através dos exemplos. Ela deve ser um espelho onde esse filho pode ver a bondade, a caridade, a benevolência. Essa deveria ser a função da mãe, né? O amor maternal transcende a vida física e se manifesta no plano espiritual, acompanhando o filho em sua jornada. Repetindo o que já tínhamos falado, né? Não é somente aqui, enquanto está no corpo físico, que a mãe é mãe. Não. Quando passa para o plano espiritual, esse elo, essa união segue existindo, seja porque o filho partiu ou a mãe partiu. Mas essa mãe vai seguir sempre olhando e tentando ajudar o filho, que permanece ou no plano físico ou no plano espiritual. Mas isso transcende a vida física. Durante a vida espiritual, esse elo permanece, essa união, essa tentativa de ajuda permanece. A maternidade vai além do aspecto biológico e físico, envolvendo um profundo elo espiritual e energético. Raul Teixeira fala no livro Vida Plena, que são transcrições de palestras do Raul Teixeira, sobre a missão da maternidade. E ele fala com respeito a esse elo espiritual e energético, que enquanto a mãe carrega o filho no seu ventre, ali há uma união, há um intercâmbio energético. A mãe conhece o filho conhece a mãe, através desse intercâmbio que se realiza. E inclusive ele fala ali nos desejos que às vezes as mães têm, atitudes que tomam que são próprias daquele filho que já está ali sendo gerado. Prática do amor cristão. Ser mãe é uma oportunidade para praticar o amor incondicional, o amor de Cristo, doando o melhor de si para o bem-estar e evolução do espírito do filho. Nós sempre falamos que o amor que mais se assemelha ao amor de Cristo é o amor de mãe, porque é incondicional. Para a mãe não tem filho perfeito, é o filho. Seja ele bom, seja ele não tão bom, siga ele pelo caminho do bem, enverede para o caminho não muito favorável, mas para a mãe segue sendo esse o seu filho. Quantas vezes nós ouvimos falar que aqueles filhos que enveredaram pelo caminho contrário ao bem e que estão nos presídios, nas penitenciárias, cumprindo pena, a mãe está sempre presente nas visitas. Podem faltar a esposa, companheiros, filhos, mas a mãe está ali, porque quem está ali é o filho. E esse nunca deixa de ser seu filho. A ligação entre mãe e filho existe antes e depois da encarnação, com os espíritos escolhendo-se mutuamente para um aprendizado conjunto. Existe antes da encarnação. Nós conversávamos sobre isso, que ninguém nasce no lar errado.
Muitas vezes nós ouvimos os filhos em momentos de incompreensão, naquele período de conflito. Eu não queria nascer, eu não escolhi nascer aqui, né? Não fui eu que pedi. Mas não é assim, a gente sabe que não. Tudo já foi preparado antes dele encarnar. Geralmente as mães são levadas ao plano espiritual, em desdobramento, em sono, durante o sono, para programar esse retorno, essa encarnação. Muitas vezes antes dela mesma encarnar, ela já traz aquele planejamento de que em determinada época receberá fulano como filho. Por que motivo? Às vezes é para sanar situações que ficaram pendentes. Mas essa encarnação, ela já é programada antes mesmo de acontecer. E não termina com a desencarnação. Esse elo, essa união, permanece. E nos diz aqui, escolhendo-se mutuamente. Eu escolhi a minha mãe e a minha mãe me escolheu. E com que finalidade? Para um aprendizado conjunto. Porque os filhos aprendem com a mãe, mas a mãe também aprende muito com seus filhos. A mãe ruim como instrumento. Nos diz o seguinte, a mãe ruim não é necessariamente um espírito mau, mas pode ser um espírito que, com a permissão divina, escolhe essa encarnação para auxiliar o filho em seu processo de aprendizado e evolução. Aí vamos tratar de entender o que é ser ruim. Muitas vezes para o filho, a mãe ruim é aquela que não deixa ele fazer algo que ele quer fazer. É aquela que não permite ele sair com uma turminha que não é muito boa. Na visão da mãe, na visão do filho, é o adequado. Então, esse ruim é muito relativo. Depende da situação. Agora, não precisa necessariamente essa mãe, que aparentemente é ruim, ser um espírito mau. Ela pode estar fazendo isso para motivar o filho no aprendizado da evolução. Ela pode estar agindo dessa forma, que aparentemente é ruim, para que esse filho não cometa erros que cometeu em outra encarnação. Porque tudo isso já está incorporado no inconsciente, tanto da mãe quanto do filho. Mas ela sabe que ela tem que proibir aquilo, que ela tem que agir dessa forma para que ele possa evoluir. Nos diz Raul Teixeira, na página que eu já citei, na palestra já citada, a missão da maternidade. Que mistério é esse que envolve as mães? Eis uma pergunta difícil de explicar. Não existe uma única criatura no mundo que não haja experimentado o envolvimento de sua mãe. Seja um envolvimento positivo, amoroso, seja um envolvimento lamentável, doentio, patológico, mas ninguém escapa da presença da mãe. Pode ser aquela mãe amorosa que guia, que protege, que auxilia, que ampara, ou aquela mãe que tenta absorver aquele filho, que tem um amor doentio, explicado em outras encarnações, mas ninguém escapa à presença da mãe. Alguém pode nascer sem a presença do pai, mas é impossível que alguém nascer no mundo sem a presença da mãe. Isso está bem claro, né? Pode não saber quem é o pai, não conhecer o pai pode ter ido embora, mas a mãe está aí. Ele vai precisar dessa mãe para nascer. A mãe é essa criatura tão especial que muitas vezes
atormenta a vida dos filhos, desejosa de impulsionar as suas vidas. Pensemos em situações em que nós, mães, atormentamos os nossos filhos, não querendo que façam isso, querendo que façam aquilo, porque a gente sabe que isso não é bom, mas que isso aqui sim. Mas nós não temos como fazer isso, nós não podemos fazer. Os nossos filhos têm que procurar o seu caminho. Nós devemos respeitar o livre-arbítrio. Se bem que muitas vezes para as mães isso é bem complicado, né? Porque a gente quer proteger, quer auxiliar, quer guiar, quer orientar e terminamos muitas vezes sufocando. Muitas vezes abafa o filho querendo protegê-lo. Quanto é importante essa figura no mundo. Nos diz também Raul Teixeira mais adiante. Podemos mesmo ousar e dizer que, como base de todo o bruto, de todo o homem grotesco que houve na humanidade, havia a figura de uma mulher, sua mãe. Porque foi ela que fez com que ele não levasse desaforos para casa, foi ela que o ensinou a devolver agressão com agressão, ensinou a ser egoísta. Então vejam que a importância do que a mãe está transmitindo para esse filho. É grande responsabilidade, em boa parte a responsabilidade da mãe, o que ela está passando para o filho, que ele siga pelo caminho do bem ou não. Mas por baixo de toda a história, da história de todo santo, de todo missionário, de toda criatura do bem, existe a figura de uma mulher, sua mãe. Então, sempre atrás de uma figura, existe a figura da mãe. E aqui ele fala no homem, nós vamos pensar também na mulher, né? Como a mãe é o exemplo para essa filha, assim como ela é para esse filho. E podemos tomar esse homem como o ser geral, né? Tanto no bem, naquele homem, naquele filho malvado, grotesco, bruto, como ele diz aqui, ou naquele santo misericordioso. A função da mãe é fundamental. É ela que vai transmitir ao filho os valores do bem, da honestidade, da caridade, da fraternidade. E se ela assim não o fizer, estará transmitindo tudo o contrário. E ele vai assimilar. E o seu caminho vai ser, em parte, traçado por isso. Porque nós não podemos esquecer que todo espírito traz no seu inconsciente a história de suas vidas anteriores, que vai moldar em boa parte o seu caráter, o seu proceder. Mas a função da mãe, a missão dela é justamente, enquanto estiver no berço, enquanto ela estiver sobre suas asas, esse espírito, orientá-lo da melhor maneira possível. Porque ele vem para evoluir, ele pode ter cometido desastres na vida anterior, mas ela recebeu esse espírito para orientá-lo nessa nova jornada. É essa a sua função. A visão espírita sobre a mãe é multifacetada, reconhecendo o seu papel fundamental na formação do filho e na sua evolução espiritual, mas também compreendendo que a experiência da maternidade, em todas as suas nuances, serve para o crescimento de ambos, mãe e filho. Como já tinha comentado antes, né? Todos aprendem. A mãe aprende com o filho, como o filho aprende com a mãe. Então, é um processo de evolução para ambos, para a mãe e para o filho. E quando nós falamos em mãe, nós não podemos esquecer de Maria de Nazaré, a mãe de Jesus e nossa mãe, né?
Maria de Nazaré, aquela menina que foi escolhida para receber o Filho de Deus, para receber aquele que modificaria a história da humanidade. Vejam só a responsabilidade dessa mãe. Essa mãe que acompanhou, que teve que fugir, que ter seu filho numa estrebaria, num estábulo, que viveu momentos difíceis peregrinando com aquele filho para protegê-lo, sempre na ânsia de proteger aquele filho. Aquela mãe que viu seu filho ser sacrificado, ser humilhado, ser crucificado, mas que esteve sempre ali com ele, sabendo que ele não merecia passar por tudo aquilo, mas assim mesmo ela esteve sempre ali para ajudá-lo, para dar-lhe esse apoio, essa ajuda espiritual. Ele partiu, ele voltou ao plano espiritual e ela permaneceu. Como tantas mães que nós sabemos, que nós presenciamos, cujos filhos partiram, mas elas permanecem aqui na terra, velando, orando por seus filhos, mas não deixou de fazer o bem, de ajudar a todos aqueles que precisavam. Se retirou com João, que o acolheu, e permaneceu durante muitos anos ajudando. E a casa se transformou na casa da Santíssima, porque eram muitos os que iam ali pedir ajuda dela. E retornando ao plano espiritual, ela segue como uma boa mãe, auxiliando os seus e os demais filhos. Porque uma verdadeira mãe não é mãe só do seu filho, é mãe é de todos. E Maria segue auxiliando, indo lá no umbral recolher aqueles que precisam de ajuda e que estão em condições de ser ajudados. Então nós temos aí um exemplo de mãe. Aquela mãe que não mede esforços para auxiliar o filho. Então, para completar essa nossa reflexão, essa nossa homenagem às mães, oração das mães do Espírito Meimei. Senhor, abriste meu próprio seio e confiaste nos filhos do teu amor. Não me deixes sozinha na estrada a percorrer. Nas horas de alegria, dá-me temperança. Nos dias de sofrimento, sê minha força. Ajuda-me a governar o coração para que meu sentimento não tire as asas dos anjos tenros que me deste e adoça meu raciocínio para que a minha devoção afetiva não converta em severidade arrasadora. Defende-me contra o egoísmo para que a minha ternura não transforme em prisão aqueles que asilaste em meus braços. Ensina-me a corrigir amando, para que eu não possa trair o mandato de abnegação que depuseste em meu espírito. Nos minutos difíceis, inclina-me à renúncia com que devo iluminar o trilho daqueles que me cercam. Senhor, auxilia-me a tudo dar sem nada receber. Mostra-me os horizontes eternos de tua graça, para que os desejos da carne não me encarcerem nas sombras. Pai, sou também tua filha. Guia-me nos caminhos escuros, a fim de que saiba conduzir ao infinito bem os promissores rebentos de tua glória. Senhor, não me desampares. Quanto à tua sabedoria exigir o depósito de bênçãos com que me adornaste a estrada por empréstimo sublime, dá-me o necessário desapego para que eu te restitua
as joias vivas do meu coração, com serenidade e alegria. E quando a vida me impuser em teu nome o desprendimento de solidão, reaquece minha alma ao calor do teu caminho celeste, para que eu venere a tua vontade para sempre. Assim seja. Vejam nessa mensagem toda a abnegação, todo o amor expressado para as mães. Então, o nosso desejo é de paz e luz para todas as mães, encarnadas e desencarnadas, para todas aquelas que estão ainda na Terra em corpo físico e para aquelas que já partiram para o plano espiritual, que aonde estiverem possam receber esses bálsamos, receber o nosso carinho, a nossa gratidão por tudo que foram, por tudo que fizeram. Resta-nos então agradecer por mais essa oportunidade e principalmente neste momento em que nós lembramos a figura da mãe. Muita paz e muita luz para todos.